Graças e paz, irmão. Paz, Senhor. Boa noite. Hoje é 13 de setembro de 2023. E aqui nesta hora eu dou meditar em 5 minutos, 10 minutos, a palavra de Deus, que está em Gálatas capítulo 1, aonde Paulo diz no versículo 10: busco agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Aonde Paulo diz aqui a certos irmãos que ele teme a Deus, não os homens. Porque o que ele aprendeu não foi de homens. A palavra que ele aprendeu não foi de homens. Quer dizer, ele não aprendeu com Pedro. Ele não aprendeu com Tiago, com João. Não aprendeu com nenhum dos apóstolos. Ele aprendeu com Cristo. Cristo se revelou para ele. Cristo se revelou para ele. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Capítulo 1, versículo 11. Não é segundo os homens, é segundo a Cristo. Essa é a graça de Cristo, revelada através de Cristo para ele. Aonde o próprio apóstolo vai dizer: porque já ouviste que foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, né? Matava, consentia na morte, matava, prisão, arrastava, maltratava os cristãos. Porque ele era um judeu, ele vivia embaixo do judaísmo, embaixo da lei, sujeito à lei, da sua doutrina, da sua religião, religioso. É o que o religioso faz. Até hoje é o que o religioso faz. Só condena, só arrasta, só diz que não tem jeito. Como os pastores que aprenderam com os homens, que aprenderam com Moisés, ainda hoje continuam aprendendo, mandando matar, mandando destruir, como vivemos agora. As pessoas dizendo: agora Deus vai agir, agora Deus vai matar, agora Deus vai fazer isso, vai cair na mão de Deus, Deus vai... As pessoas são assim, o religioso é assim. A justiça a Deus pertence, não a nós. Paulo está dizendo que ele não está fazendo parte disso, ele fazia parte. E no versículo 15 diz assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Desde o ventre da mãe, o Senhor escolheu ele. O Senhor não revelou mais a ninguém. Não revelou a Abraão, não revelou a Moisés, não revelou a ninguém, sempre falo isso. Revelou a Paulo a graça. Aquilo que veio de Cristo para ele, não veio de homens, não veio da lei, não veio, Deus separou ele para pregar a graça aos gentios, aqueles que creem em Cristo. Aonde nós estamos aqui falando que revelar seu Filho em mim. O Pai revelou seu Filho nele. Cristo revelou-se através do Pai nele, para que viesse se pregue essa graça. Mas o problema é que muitos entendem que a graça é uma coisa que a pessoa pode fazer o que quer, é o que a pessoa pode cometer o que quer, continuar nas suas práticas.
Porque agora vivemos vários ensinamentos aí. Tem várias doutrinas, irmão, de homens. Pode procurar ver, tem tanta facilidade. Onde não fala para o povo vir para Cristo, vir confessar Cristo, crer em Cristo. Não! Tem tipos que hoje já não creem mais nisso. Que não devemos mais pregar a palavra, que não devemos mais anunciar. É só você ver. Nós, os perdidos, não, porque agora a graça impera, não tem mais pecado. O pecado foi eliminado, sim. Podemos ver pela palavra de Deus que aqueles que não creem em Cristo, na graça de Cristo, aqueles que não creem em Cristo, que negam Cristo, estão embaixo de uma maldição, sim. Estão sim, porque rejeitam aquilo que foi revelado através de Paulo a nós, gentios. Nós somos gentios, nós somos judeus, que rejeitam Cristo, que rejeitaram Cristo. Não, todos foram alcançados através de Paulo. Muitos que creram na graça de Cristo foram salvos através de Cristo. Saíram debaixo daquele jugo dos homens que tinham, como até hoje tem. Podemos ver que Paulo, nessa hora, ele diz que Deus revelou a mim. Busca agora o favor dos homens? Não. Busco a Deus. Eu vivia nas minhas práticas. Vocês conheciam há muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Eu era um religioso, zeloso, levava a raiz ao pé da letra. Tinha que matar, tinha que derramar sangue. Até hoje está assim. Paulo está mostrando que não, agora vivemos numa baixa, que devemos ter uma certeza de uma coisa, que estamos em Cristo. Você que está em Cristo, está ouvindo isso aqui, você que está em Cristo, um crente sincero, fiel a Deus, o Senhor levou os teus pecados. Está entendendo? Aqueles que estão em Cristo, aqueles que confessam Cristo, sim, mas aqueles que não querem estão nele ainda. Porque o Senhor tinha revelado há 700 anos a Isaías. Há 700 anos em Isaías. No capítulo de 53, versículo 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com o poderoso repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Há 700 anos, ele vai levar os pecados de muitos, daqueles que creem, Se nós formos olhar aqui em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Ele morreu por todos. Agora, ele levou os pecados de muitos. Não de todos, porque daqueles que creem nele. Como eu creio que você que está me ouvindo, você que vai ouvir esse vídeo, vai ver, você entende agora. Porque se você abrir em Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 9, versículo 28, vai dizer: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Está vendo? Os pecados de muitos. Aqueles que creem, não de todos. Ele morreu por todos, mas ele levar os pecados de muitos. Aí o povo já estão pregando que todos estão salvos. Todos que estão aí, não precisam mais. Porque Jesus, o Cordeiro de Deus, levou o pecado de todos. E essa palavra não é para nós. Eu, sinceramente, eu não concordo com isso. Porque do jeito que o povo vê,
a depravação, a rejeição. Então, o que é que nós estamos fazendo? Então, quer dizer que não existe pecado, como eu estou falando, aqueles que rejeitam a Cristo, recebem, estão ainda na adâmica, na velha aliança, estão rejeitando a graça, estão vivendo a velha aliança, não querem a graça, não querem crer que Jesus levou o pecado de muitos, não de todos, mas daqueles que creem. Quer dizer que a graça está aí, é para todos. Vinde a mim. O Senhor dizia aos judeus: vinde a mim. É como a graça está hoje, a graça de Cristo alcançando a todos. Se formos entrar nesse assunto, vai entrar em Romanos capítulo 6. Vamos entrar profundo sobre isso. Então, para muitos que não querem entender, e como existem preteristas hoje, né, irmão, que contestam isso, querem fazer o que querem, não, porque já estou salvo. O problema é o seguinte, que temos que prestar atenção, que Jesus morreu por todos, mas o pecado de muitos, lembra bem, daqueles que ele, através da graça, creram nele, que através de Cristo, depois de Cristo, depois da cruz, foi revelado a Paulo essa palavra, no momento certo, para que todos viessem através da graça, porque a graça é favor imerecível, mediante a fé, é crer nele, que está em espírito, que Cristo é espírito, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, continuamos, eu continuarei anunciando o Evangelho. Continuarei a falar de Jesus, porque senão vão viver ao relento. Se formos se deixar levar, viver de qualquer jeito, aí vamos também viver aquilo que rejeitando e acabar voltando às práticas. Mas Cristo levou os pecados, tudo bem, de muitos, daqueles que creem. Por isso que Paulo diz que em Romanos capítulo 16, ele vai dizer que no versículo 25, no versículo 24, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus sábio, que seja dada a glória, por Jesus Cristo para tudo sempre. Olha o versículo 25. Tempos eternos esteve oculto. Ele esteve oculto no final do capítulo, do versículo 25 de Romanos 16. Ele esteve oculto. Ele não se revelou a ninguém, se revelou a Paulo. Somente a Paulo. Não podemos relegar isso. E esse povo chama que somos idólatras. Seguimos a Paulo, não seguimos a palavra revelada a Paulo. A graça de Cristo. A graça, o favor imerecido. Porque cremos em Cristo. Então, se cremos em Cristo, Senhor, Ele levou os pecados daqueles que estão crendo em Cristo, verdadeiramente, e separados. Sabe por quê, irmão? Se você for ver em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Por quê? Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. Então pronto. Quem sou eu para dizer que aqueles que não creem? Quem sou eu para condenar? Não é verdade? Quem sou eu para dizer que está errado? Quem sou eu para querer mudar o que está escrito? Porque
Os homens vivem de uma maneira querendo acertar, querendo dizer que sabe tudo. Nós temos que reconhecer que verdadeiramente, que nós não sabemos é nada. Por isso que o Senhor diz no capítulo 9 de Romanos, versículo 20, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Por que tu replicas? Quer dizer, por que tu teima? Por que tu insiste em inventar, criar situações? Quem és tu? E no capítulo 3, verso 4 de Romanos diz assim, de maneira nenhuma sempre seja Deus, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Onde Paulo também se coloca como homem mentiroso. Quem somos nós? Nós vivemos hoje uma reviravolta de tanto entendimento que os homens se levantam, e a gente vê uma desunião, debates, uma desunião, falta do amor verdadeiro, falta do entendimento do Espírito Santo, para entender porque querem viver da maneira que querem.